Nas últimas 4 décadas, o câncer ganhou a dimensão de maior problema de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde estima que até o ano de 2030 ocorrerão 27 milhões de novos casos, com 17 milhões de mortes. No Brasil, as estimativas para os anos de 2012 e 2013 apontam a ocorrência de aproximadamente 518 mil novos casos. O número de mortes deve chegar a 6 mil. Trabalhava, ia direto para a faculdade, semana corrida, acordava 8 horas da manhã, chegava em casa meia-noite, todo dia. Sábado, descansava, saía com os meus pais, domingo eu já tinha igreja, tudo. Então era uma rotina assim bem corrida. Eu acho que o corpo, ele vai avisando, ele vai dando avisos de que ele não está bem, né? E você tem que prestar atenção nisso. Eu estava com problemas para urinar, com a cabeça meio zonza, comecei a sentir dores nas costas, na região aqui da bacia, uma fraqueza que não está conseguindo nem ficar em pé. A gente chegou lá no hospital, no PS, e aí eles fizeram o exame de sangue. Aí ela chegou em mim e falou assim, olha, a gente vai repetir o exame porque deu uma alteração. Recolheram de novo o sangue, aí a médica chegou e falou, olha, Andressa, deu uma alteração nas suas plaquetas. Eu nem sabia o que era plaquetas na época, não tinha nem ideia para que elas serviam. Deu uma alteração na sua plaqueta, tá 75 mil, o normal do ser humano é 140 mil. E o meu tava 75, mas você é jovem, vai para casa e depois você volta domingo para ver se aumentou. O exame de sangue ele oferece algumas informações importantes sobre as principais doenças que podem ocorrer, né? Então, alterações nas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? Que a gente chama de anemia, alterações nos glóbulos brancos, que representam as defesas do nosso organismo, alterações nas plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares que atuam na coagulação sanguínea. No sábado eu acordei, nossa, muito mal, querendo me dar febre e tudo. Eu falei, mãe, não vou esperar, vou hoje. Cheguei lá, aí fiz um novo exame de sangue. Aí o médico chegou em mim e falou assim, olha, suas plaquetas aumentaram, tá 95. Aí eu falei, ai, graças a Deus, passou, não era uma besteira. O médico chegou de uma maneira bem fria, e falou, olha, eu vou te internar, Andressa, com suspeita de leucemia, porque seus exames me indicam isso. Não vou dizer que foram duros, foram assim, insensível. Para eles é mais um. Mas pra gente não, é uma nova fase que você fala, meu Deus, eu tô passando por isso, né? Dali eu subi pro quarto, foi tão engraçado que eu falei, mãe, você tá com medo? Aí minha mãe falou assim, não, passadas, as duas estavam passadas. Só que eu falei, eu não tô com medo de morrer, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer. Se fosse leucemia, eu sabia que não era fácil. Então eu falei, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo do que eu vou passar se eu tiver com isso. Quando eu recebi a notícia, eu falei, por que eu? Só que quando eu olhei aquelas pessoas no corredor do hospital, eu falei, por que elas também? Ao longo do tratamento, lógico que o medo dos procedimentos, o medo das respostas, dos exames, da evolução, acaba sendo maior do que propriamente da morte. O medo de sofrer, porque o sofrimento é muito grande, o tratamento é muito hostil, o tratamento judia bastante da pessoa, né? Os exames iniciais, eles são agressivos. O paciente frequentemente passa por punções venosas para coleta de exames, para administração de medicações, são muito frequentes, praticamente diárias. Ele falou assim, eu quero falar com a senhora todos os dias em particular e se prepara para receber as piores notícias todos os dias da sua vida. Eu sei que na minha frente todos me passaram uma força muito grande, muito amor. Na minha frente todo mundo chegava sorrindo, brincando, como se nada estivesse acontecendo. E foi isso que foi me dando força.
Eu fui internada em agosto de 2011 e saí em janeiro de 2012. 146 dias, o período do tratamento eu fiquei junto. Abandonei praticamente minha outra filha, meu esposo, meu pai. Fiquei com ela período integral. Eu também me excluí muito, eu não atendia celular, eu não entrava na internet, eu não queria ver, né? Porque é difícil para você, você para a sua vida, você está dentro de hospital, de um quarto, porque eu não podia sair do quarto, você olha e vê o mundo lá fora acontecendo, todo mundo fazendo suas vidas, todo mundo saindo, curtindo, aproveitando, e você está dentro de um quarto. Bom, eu acho que quando todo mundo ficou sabendo é um choque, né? Porque você não imagina que isso vai acontecer tão próximo de você. No hospital onde eu fiquei, eles têm aquele correio que você manda pelo site do hospital e eles te entregam a cartinha. Eu bati recorde. Mandaram cartinha me desejando boa sorte, sucesso, que estavam orando por mim, mandavam oração por essas cartinhas. É muito difícil, é uma confusão de sentimentos que você não tem controle. A rede de apoio social é fundamental no tratamento do câncer, principalmente para um jovem, porque é nessas pessoas que ele vai buscar referência para ele nos momentos mais difíceis, e é dessas pessoas que ele precisa. Ele precisa que essas pessoas estejam sempre acessíveis a ele nos momentos de dificuldade. Foram 7 dias, 24 horas de quimioterapia e não era a certa. Então eu passei muito mal, senti muitas dores de estômago, começou a dar alteração em tudo no meu organismo. Fui para a UTI, a minha saturação foi para 76, né, que é oxigênio no sangue. Comecei a respirar por oxigênio, a minha pressão foi por 16 por 13, minha pressão é 9 por 6. Na verdade, as reações adversas da quimioterapia, elas variam muito de acordo com a droga que é empregada, né? Existem diversos tipos de quimioterápicos, cada um deles pertence a uma classe diferente, cada um deles age numa fase diferente do ciclo celular. Então, eles vão causar diferenças entre sintomas, que variam desde a queda dos cabelos, né, que é a alopecia, que a gente denomina, até as náuseas, vômitos, alguns deles diarreia, feridas na boca, né, e ao longo de todo o trato digestivo, entre outros sintomas. O médico chegou nos meus pais e falou, olha, se ela sobreviver até segunda, bem, se ela não sobreviver, a gente não tem o que fazer. Ela está tomando 8 tipos de antibiótico dos mais fortes que existe, né? E com mais a quimioterapia. A gente não tem mais o que fazer, vamos esperar ela reagir. Eu perguntei para ele quais as chances de vida que ela tinha, né? Ele falou 70%, mas na maioria das vezes os 30% vence.